Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis capítulo 20, glórias a Deus. Quantos irmãos estão procurando o texto sagrado? Quero louvar a Deus pelo privilégio de retornar a esta casa. Pastor Márcio, Deus abençoe sua vida, sua família, nosso irmão amigo Júnior, sua esposa, sua família, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Pedi que o Júnior me socorresse ali para me buscar em casa. Minha esposa não está comigo, está lá na sede da Lapa. Eu até expliquei para o Júnior, ela leciona para as crianças junto com o meu filho primogênito, e hoje vão fazer uma reunião lá e pediram para que ela estivesse lá, os professores estivessem lá na Lapa, né? Por isso que ela não está comigo, mas a minha irmã, minha esposa, manda paz para as irmãs, amém? Glórias a Deus, estou feliz nessa noite. Fiquei mais apaixonado por esses músicos aqui, ó. Vocês são demais, cara. Vocês são, ó. Eu vi o guitarrista ali, só fez a criança chorar. Não sei você, mas quase que eu entrei no céu, irmão. Achei que era o arrebatamento da igreja quando eles tocavam aqui. Deus continue abençoando cada um de vocês. É difícil ter músico crente, né? Mas aqui tem, né? Glória a Deus. Continue tocando. Glória a Deus. Fazendo para o Senhor. Que Ele cuida de vocês. Eu estava ali vendo eles tocarem, e o Espírito Santo falando comigo, diga a eles, que eu vou cuidar de cada um que está ali, porque quando é feito a obra com amor, o céu não deve nada para ninguém, Deus não vai deixar faltar nada na vida de vocês. Eu estou falando e sentindo a presença daquele que me chamou, aleluia. Capítulo 20 de 2 Reis. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim um texto sagrado: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena toda a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se te servindo, se lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, e acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria eu te livrarei, a ti e a sua casa e toda essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Assentai-vos adorando o nome do Senhor nessa noite. Meus irmãos, esse livro de 2 Reis, e o texto que nós acabamos de ler, provavelmente alguém já passou por esse capítulo, já leu esse livro, esses versículos, e provavelmente não deve ter prestado muita atenção no que o texto está dizendo. Ezequias, ele foi o 12º rei de Judá, reinou por 29 anos, Ezequias foi um homem muito piedoso, um homem que o que me chama a atenção é suas características. Ezequias é um homem que confiou, e sempre confiou no Deus de Israel. Ezequias foi aquele que o próprio profeta Jeremias, lá no capítulo de número 26, vai dar um bom testemunho de quem era o rei Ezequias. O rei Ezequias, como nós conhecemos, foi um homem que ele restaurou novamente. O que, igreja? Ele trouxe novamente a adoração para dentro do templo
para dentro da casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui reunidos em um espírito de adorador. Um adora de um lado, o outro adora de outro. A bem da verdade, irmãos, que eu cheguei nesta casa e sem demagogia e com muito temor e tremor, eu vi pessoas adorando a Deus de verdade, aleluia. E para você entender, isso é uma importância muito grande na vida do cristão. Quando ele sai da casa dele, muitas das vezes arrebentado, pastor Márcio, destruído, cheios de problema, sabendo que a segunda-feira está chegando e tem problema te esperando, mas ele sai da sua casa dizendo: Pai, eu vou para a tua casa para te adorar, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, é você adorando aqui agora num culto como esse, e Deus visitando a tua segunda-feira, aleluia. É você chegando nesse culto, entregando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Ele dizendo: eu cuido do seu amanhã, aleluia. Eu estou pregando para alguém nessa noite, quero ser boca de Deus nesse lugar, e Deus manda dizer para alguém nessa noite: não se preocupe. Já foi dito aqui pelo Júnior que a tempestade vai se acalmar, aleluia. O mar pode até se levantar, mas quando o Júnior leu, Jesus disse assim: ó, passemos para outra margem. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou confirmando que vocês passarão para o outro lado, aleluia. Oh glória. Quando o Júnior leu aqui, o Espírito Santo diz comigo: diz a minha igreja que é no começo, é no meio e é no fim, aleluia, que eu estarei com a minha igreja. Só que agora, irmãos, Ezequias restaura a adoração dentro do templo. Tem muita igreja, pastor Márcio, eu falo isso com propriedade, irmãos, por muita e muita misericórdia de Deus, Ele resolveu abrir portas em muitos lugares para ministrar a palavra do Senhor. E tem lugar que você parece que o céu está de bronze, parece que as portas do céu estão fechadas. Parece que Jesus chega na porta e fala: nesse culto eu não vou entrar, aleluia. Mas deixa eu dar um recado para o Jardim Donária. Jesus chegou e entrou nessa casa, aleluia. Virão e candara chora marraia. Oh glória, sinal disso, poder do Espírito Santo nesse lugar, aleluia. Um tem glória, o outro, pelo amor de Deus, irmão, não fica de boca fechada não. Eu sou aquele pregador chato que vai mandar você dar glória sim, porque lá no céu os serafins ficam: santo, 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 santo. Eu vou falar até você entender: santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ou você vem aqui para adorar, ou você vem para adorar a Ele nessa noite. Oh glória. Irmãos, o Espírito Santo está nessa casa. Eu não sei se faz muito tempo que você não sente Ele, mas hoje é uma noite, aleluia. Ele cala baixando, não é emocionalismo não, igreja. Não estou nesse pregador que vou pregar porque acho que eu conheço, não. Eu tenho dobrado o joelho e falado: Senhor, me usa para falar a tua palavra. Quando o pregador pega o microfone para pregar, ele está tratando com a noiva do Cordeiro. Ele está servindo a noiva do Cordeiro. Deixa eu dar um recado nessa noite: o noivo não serve comida requentada não, o noivo serve comida fresca. E tem comida fresca para essa casa nessa noite. Tem glória, tem renovo, tem batismo. É para quem crê essa palavra. Eita. Imagine como que estava naquela época, igreja. Templo bonito, pastor Márcio, e não tinha mais adoração. O que adianta ter um templo bonito para mais de 5.000 pessoas e a glória não está mais lá? A preocupação de Ezequias não foi restaurar as paredes,
e os muros, como Neemias. A preocupação dele foi restaurar a adoração no meio do povo. Aleluia. Tem restauração de adoração nesta casa, nesta noite. O Espírito Santo que está em mim, aleluia, manda eu dizer nessa noite: eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou avivar. Como assim, pregador? Eu vou sair rodando no avivamento? Não, ele vai trazer a existência aquilo que não existe mais na tua vida. É disso que a igreja precisa, de um avivamento, mudança de vida, transformação de vida pela palavra. Tem glória aqui ainda, tem glória nessa casa aqui ainda, tem aleluia, glória. E ele restaurou a igreja, adoração naquele lugar. Lá existia uma serpente de bronze, tal de Neustan, e ele removeu. Ele disse: aqui não, Baal, bronze, estátua, aqui não. Adoração ao Deus de Israel. Arabachoramai. Irmãos, com todo respeito, não tem como, pastor Márcio, não falar do nosso Deus e não senti-lo nesse lugar. Tem um pastor que falou algo e marcou a minha vida, e onde eu passo eu repito, porque coisa boa a gente pode repetir. Este livro que eu prego nesta noite é o único livro que o escritor está presente e vivo, aleluia. Outros livros da biblioteca, o autor já faleceu e não ressuscitou, mas o autor da Bíblia Sagrada, ele está vivo, ele está presente, aleluia. Irmãos, eu estou tremendo nesse altar, aleluia. É a presença do Espírito Santo nesse ambiente. De Jesus, irmãos, a carne treme. Mas vamos lá. Nem tudo sempre é flores na frente. Ezequias estava com a vida abençoada, pastor Márcio. De repente veio um profeta de Deus, chegou diante do rei Ezequias e deu uma mensagem, irmãos, que se eu pregar isso aqui nessa noite, alguém não vai nem dormir, alguém vai entrar em desespero, vai ligar para o pastor Márcio 3 horas da manhã e vai falar: não estou dormindo, pastor, eu vou morrer. Veja só, Isaías entra dentro do pátio, vai até o rei Ezequias. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, a notícia ruim chega na vida do crente. Os dias maus infelizmente chegam na vida do crente, mas eu preciso dar um recado nessa noite: a vontade de Deus é boa. Isso é para quem, aleluia. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu e tá, aleluia, sem dormir. Deixa eu te falar algo para a tua vida: a vontade de Deus é boa. Ele sabe como trabalhar na nossa vida. A tempestade chega, Júnior. O vento sopra, pastor Márcio. Mas Jesus está dizendo: ei, eu estou no barco, aleluia. A tempestade não vai te matar. Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu quero ser boca de Deus. E Deus manda eu te dizer: tenho vida, tenho vida, tenho vida, tenho vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida da parte de Deus.
Lemarau e candoia choremandai. Urabacandura chora macandara marraia. Eu tô sentindo ele aqui. Eu tô sentindo o meigo nazareno nesta casa. Arabacandora marraia. Isaías vem e diz assim para ele: ô Ezequias, a notícia que eu tenho para você não é muito boa não, mas como eu fui escolhido como profeta, eu vou falar o que Deus mandou. Conserta a tua casa hoje, porque você vai morrer. Irmão, responde para mim. O decreto foi de enfermidade? O decreto foi de porta fechada? Não. O decreto foi do que? Morte. Oh, igreja. Quando eu passei um processo com a minha esposa, acho que eu contei isso aqui a primeira vez que eu preguei, que ela foi acometida de uma hemorragia, que eu achei que era para a morte, e Jesus disse: é para a vida e para a glória do meu nome. Hoje a minha branquinha está lá do outro lado, pastor Márcio. E Deus disse para nós um dia, usando o pastor lá no Belém, ao casal: infelizmente os dois não andarão próximo no ministério. Vou levar a tua esposa para um lado e você vai para o outro fazer a minha obra, mas ambos estarão no campo fazendo a minha vontade. Irmãos, eu tenho vivido isso ultimamente. Deus tem levado a minha esposa para trabalhar na sede da Lapa, e muitas das vezes ela não consegue me acompanhar. Eu disse para o Júnior: Júnior, isso dói na minha alma, mas quem disse foi o Senhor. Deus manda eu dizer para alguém nessa noite aqui, preste muita atenção nessas palavras: eu escolhi a tua casa. O vento está soprando lá dentro, mas não se preocupa, porque tudo o que está fora do lugar, eu, Deus, colocarei no seu devido lugar. Aleluia. Deus diz nessa noite: o vento pode soprar, mas eu estou no vento. A tempestade pode se levantar, mas eu estou. Ela baixou a marrai. Ele está dizendo: hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou na tua casa. Mas vamos lá. Ele recebe a profecia. Se é nessa atual geração agora, sabe qual seria a atitude, pastor Márcio? Pegar o celular: pastor Márcio, é o seguinte, pastor, vou morrer. Entra no grupo do WhatsApp e publica lá: Deus disse que eu vou morrer. Manda mensagem para a dirigente de seguração: ô irmã, eu vou morrer. Essa geração é isso. Não pode receber uma notícia que está publicando em todos. Se colocar até no jornal, coloca se puder. Ezequias recebeu essa profecia, mas teve uma atitude diferente. Porque o crente, quando recebe a notícia do dia mau, ele vai para o joelho. Ele não sai publicando para A e para B. Ele não vai incomodar o pastor dele que está descansando, não. Ele vai para a madrugada. Ele vai para a oração. Vai falar com aquele que responde. Você está achando? Lê o texto e prova para mim que Ezequias falou para alguém sobre a morte dele. Para ninguém. Só ele, o profeta, sabia porque profetizou. Eu desempregado, Senhor,
porta fechou. Ai, pastor, agora não vai ter arroz para comer. Vai, irmã, Deus cuida. Quando Deus quer, Deus usa o à toa, o ateu, o morador de rua, mas não vai faltar nada na tua casa. Prova disso é esse que vos prega nessa noite. Um dia eu passei por uma necessidade tão grande, mas Deus usou a diretora da escola, lá no corredor onde a minha esposa trabalhava. Ai, Jesus. Eita, o leite do Felipe, do meu primogênito, acabou. Não tinha cartão de crédito nem limite. Mamãe era mais pobre do que eu, meu pai mais ainda, aleluia. Mas eu dobrei o joelho, eu peguei a lata e gritei: Jesus, me socorre nesse momento. Oh glória, não demorou muito. Em 20 minutos meu telefone tocou. A minha esposa disse: amor, com a voz embargada que ela ouviu dizendo: oi, amor. Ela disse: homem, por que você está chorando? Eu disse: acabou o leite do Felipe e a gente não tem dinheiro. Ela falou: como é que está a gasolina do carro? Eu disse: está no amarelinho. Ela disse: vem me pegar, porque alguém me parou no corredor. Alguém me parou no corredor e me deu uma quantia em dinheiro, e eu estou perguntando o porquê desse dinheiro, e agora eu estou entendendo. Sabe qual é a resposta para você nessa noite? Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Mesma semana, o infeliz do gás acaba. Só que Deus é tão bom que Ele cuidou do valor do leite, e o que sobrou era o valor do gás da semana seguinte. Eita, alguém entendeu aqui? Ele cuida agora, Ele cuida amanhã, Ele cuida no mês que vem. Ele, aleluia. Ele cuida, aleluia. Eu estou falando de um Deus que ouve oração de crente. Sabe qual foi a minha oração dentro da lata de leite? Deus me socorre. Se o dia mal chegar na tua vida, vai dobrar o joelho, vai falar com aquele que resolve problema. E Ele está aqui nessa noite e está dizendo: pede que eu te dou, 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 pede porque eu vou te dar. Eita glória. Mas vamos lá. Ezequias virou o rosto para a parede, Júnior. Eu estou falando para você que às vezes, com muito respeito, não no sistema pejorativo, mas tem crente que é meio maluco às vezes. Quando é Ele e Deus, irmão, ninguém entende. Tem aqui a mensagem. Minha esposa mandou mensagem e falou assim: posso saber por que você passou na Raimundo Pereira de Magalhães gritando igual um doido em cima da moto? Ela estava vendo, irmão. Eu disse para ela: eu estava falando com todo poderoso. Ela falou: percebi que até rodar a mãozinha você rodou soltando a mão. Sinal de que Deus ouve a nossa oração. Um dia eu orei lavando louça na minha casa, porque o homem lava louça e arruma casa também. Irmãs, aquele chocolate depois. O homem também faz comida em casa. Irmãs, agora é um jantar, viu? Aleluia. E eu estava orando com a panela na mão, e Deus usou uma irmã, sabe aonde? Lá na sede do Belém, lá naquele templo novo, gigante, pastor Márcio. Não sei quantas mil pessoas cabem ali, mas veio aquela irmã do copo, que quando ela passa, o pecador fica: Jesus amado de mim, não, Senhor. Jesus pôs a mão no meu ombro e disse assim: eu vi
Você na cozinha, desse jeito, você na cozinha segurando a panela e falando comigo. Ah, igreja, então deixa eu te falar uma coisa. Tu a partir de hoje vai orar no ônibus, vai orar com a vassoura na mão, vai orar lavando louça, tá passando roupa e que ouve, ô glória, tá andando na rua e tá olhando para o céu dizendo: eu levo os meus olhos para o monte. Ô glória, vai estar indo trabalhar e vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ô glória, sabe o que está faltando em nosso meio? É a gente sair da zona de conforto, desculpa, tomar vergonha na cara e dobrar o joelho para falar com aquele que responde. Eu até quero bênção, mas eu não quero. Eu até quero porta aberta, mas não quero pagar o preço, não vai ter. Desculpa, pastor Márcio, com muito respeito e temor nessa tribuna. Não é só me dar. Me dá o que, irmão? Vai orar direito. Desculpa, não é desabafo aqui não, eu estou na mensagem. Porque jamais eu vou usar o microfone para desabafar diante do altar. Mas Deus está falando com alguém aqui. Para de ficar balançando na rede, ó, pastor Márcio. Eu quero trabalhar, bro. Vai trabalhar não, tu vai jogando na cara, sai da rede. O pastor Márcio está precisando de você aqui na doutrina para ouvir palavra. O superintendente da escola dominical está esperando você no domingo de manhã. Eu não tenho medo de falar o que Deus mandou. Se eu não voltar aqui, mas Deus abre porta em outro lugar, eu não estou nem aí, irmão. Mas eu tenho que falar o que Deus está mandando. Desperta, igreja. Sai da zona de conforto. Não é só buscar Deus quando a coisa aperta, quando o dia mal chega, não. Porque tem momento que as coisas estão boas, aí você não ora, Deus faz as coisas piorar na sua vida. Deus, aonde o senhor está? Aí Deus vai perguntar: aonde você estava quando estava na bonança? Aonde você estava quando a conta estava cheia de dinheiro? Aonde você estava quando o exame do médico deu tudo negativo para a tua vida? Não estava na minha casa para me agradecer. Desculpa, se não era a mensagem que você queria ouvir, mas é o que Deus tem para você nessa noite. Vai recebendo e dando glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu correr aqui para terminar a mensagem. Ele virou o rosto para a parede, sinal de humilhação. E ele disse assim: olha só. Ah, Senhor meu, lembra, irmão, peraí. Olha para que ele vai falar para Deus. Deus, lembra-te. E Deus por acaso tem amnésia? Deus esquece tudo que você faz aqui. Eu disse dos músicos aqui, ó, tudo que eles estão fazendo aqui está registrado no céu, pastor Márcio. Deus está vendo o dia de hoje, dia 29 de junho de 2025, pastor Márcio Júnior aqui na direção desse culto e os obreiros na minha retaguarda. Deus está vendo esse dia 29 que eu estou ministrando a palavra dele. E se não falar aquilo que ele manda, chega em casa eu vou apanhar dele. Aleluia. Ele está registrando. E ele diz assim: Senhor, lembra-te. Irmãos, é tão bom quando o crente tem intimidade com Deus, que não precisa nem ele fazer uma campanha, pastor Márcio. Ele ora na sala da casa dele e Deus está dizendo: eu estou ouvindo a tua oração. Ele está no ônibus orando e Deus está dizendo: eu estou vendo você dentro desse coletivo buscando a minha presença. Você está no teu trabalho e Deus está dizendo: eu estou vendo o teu comportamento dentro do teu trabalho. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas lá onde eu trabalho na empresa tem um camarada que roda a baiana e bate a tabaco. O camarada é desviado do cão, irmão. Mas ele falou para um amigo meu da igreja batista: eu tenho medo do diabo. Eu disse para ele assim: eu sou algum avatar para ter medo de mim? Minha esposa fala que eu sou bonito, irmão. Ela pode falar, só ela pode falar que eu sou bonito. Se ela está cega eu não sei, mas ela fala, irmão. E ele disse assim: eu tenho medo do Tiago, sabe por quê? Porque ele é daquela igreja barulhenta. Eita, glória. Ele é daquela igreja que o pessoal sai rodando igual uns doidos, falando uma língua que eu nunca ouvi na minha vida.
Deixa eu te falar uma coisa: o mundo precisa olhar para nós e ver que somos luz, que somos sal da terra. Oh glória! O macumbeiro, ai, Jesus de Nazaré. Tem que ver que nós somos da Assembleia, povo doido, cheio da glória na cabeça e de fogo no corpo. É tão real o negócio, irmãos. Vou confessar uma coisa para os irmãos aqui nessa noite. Eu estou orando, irmãos, que é para aquele menino se manifestar na minha frente. Ou manifesta ou Jesus liberta ele com um toque que eu der na cabeça dele. Me ajuda em oração. Porque já que ele falou que ele tem medo dos crentes barulhentos, ele vai conhecer o Deus dos crentes barulhentos. Aonde você tiver, juventude, minhas irmãs do círculo de oração, obreiros do Senhor, isso aqui não está no esboço não, irmã. Eu te dou esboço para você depois levar para casa. Não é meu, não, é de Deus isso aqui. Mas aonde você estiver, esteja carregando a presença sobre a tua vida. Eu estava orando com a Almoadeb da Lapa esse dia num trabalho de oração, pastor Márcio, e eu coloquei a mão na cabeça de um jovem manifestou endemoniado. E tinha acabado de louvar a jovem da Almoadeb com todo respeito. O diabo está pegando a nossa juventude, pegando irmã, pegando obreiro casado e deixando desviado dentro da igreja. Mas aqui não. Aqui no Donária tem presença. Urabacando, urabachora, marraia. Ora, não é porque eu estou pregando aqui, não, porque eu já preguei mais de 3 vezes nesse lugar. Aleluia. Deus está dizendo: eu tenho coisa nova para esta casa. Urabacando, urabachora, marraia. Eu tenho coisa nova. Ai, Jesus de Nazaré. Mas vamos lá. Ele orou e disse: Deus, lembra-me que eu andei em quê? Em verdade. E o meu coração, olha só que lindo, foi perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Irmãos, o maior segredo está aqui agora. E chorou muito, muitíssimo, Ezequias. Irmãos, Deus lá de cima, olhando para Ezequias e falando: estou vendo as tuas lágrimas. Quer ver? Aí a Bíblia diz que Isaías estava voltando, saindo do templo. Deus deu um berro e disse assim: Isaías, volta e vai até Ezequias. Se é eu, sabe o que eu ia falar? Com todo respeito, pastor Márcio, eu falaria assim: Ezequias, prepara o culto fúnebre, porque já era. Mas não, eu acho que Isaías pensou assim: eu vou ter que voltar lá e falar para ele preparar o culto fúnebre, porque já era. Não, Isaías, você vai voltar lá e vai dizer ao meu servo. Olha que coisa linda. Lá no verso de número 5, no verso 5, lá no final. E voltou Isaías lá e disse assim: Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Olha que lindo. Ouve a tua oração. Sabe qual a resposta para essa noite? Eu vou falar bem tranquilamente. Você já viu que eu sou doido? Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração nesse lugar. Tem um hino que fala que quem chora para Deus tem resposta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria está vindo pelo amanhecer. Tem dias na nossa vida que parece que o céu está de bronze, igreja. Tem dias na nossa vida que parece que só dia mal, só notícia ruim chega. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou ouvindo a tua oração. Aleluia. Eu tenho um filho de 5 anos, igreja. O Júnior deve acompanhar quando eu coloco lá no status. O Heitor tem 5 anos, igreja. Eu disse: quanto? Quando o Heitor nasceu, o meu sobrinho mais velho morreu.
aqui no rincão, alvejado com um único tiro. Mas enquanto nós chorávamos lá no caixão do meu sobrinho, uma missionária do campo de Perus ligava para o meu irmão e falava assim: não chora não. Sabe quando Jesus diz isso para a viúva de Naim? Não chora não. Essa mulher doida falou para o irmão: não chora não. Meu irmão ficou doido. Ela disse: não chora não, porque o teu filho morreu salvo em mim, em Jesus. Ele caiu baleado no meu portão. Deus sabe por que eu estou contando isso aqui para alguém. Deus sabe que eu estou falando isso nessa noite. Tem mensagem, eu vou terminar a mensagem aqui. E quando ele caiu baleado no meu portão, ele viu que eu era crente, reconheceu que eu era crente, e disse para mim: ora pela minha vida, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus. Às vezes não entendemos a dor da perda, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o meu filho de 5 anos nasceu, e esse Heitor agora ele deu a falar em línguas estranhas, pastor Márcio. E esses dias, como bom assembleando de escola dominical, vou para o culto de doutrina, irmão, para não comer balela aí fora. Fui repreender o meu filho de 5 anos, tomei foi um tapa na orelha. Eu disse: Heitor, para de ficar imitando os pregadores com línguas estranhas. Ele falou assim: papai, quem disse que eu estou imitando? Bem sério, irmão, sem brincadeira. Ele olhou bem sério, olhando no meu olho, e disse: papai, eu estou falando em línguas estranhas porque o meu coração está cheio de Deus. Ele só tem 5 anos, aleluia. Fui viajar para Águas de Lindóia com ele. Ele se enfesou com um policial guarda municipal lá de Águas de Lindóia. Pegou na minha mão, Júnior, com licença. Pegou na mão da minha esposa e falou assim: vamos logo, papai e mamãe, eu preciso falar com aquele policial. Eu falei: Heitor, pelo amor de Deus, você não vai inventar de tirar foto na viatura, mexer na arma do guarda, pegar o cacetete dele. Para, Heitor, não vai fazer eu passar vergonha. Ele falou: vamos lá, papai e mamãe. O policial colocou ele na viatura, colocou o boné, ligou o giroflex, mandou tirar foto. Final eu fiz todo bobão, tirei foto, assim, falei: meu Deus, só não toca na arma do policial. Saí, quando a gente estava no meio do caminho, ele falou assim: papai e mamãe, vamos voltar lá de novo. Eu falei: então você está de graça. Eu não vou voltar, já estou na mesma. Volta lá, papai e mamãe. Eu preciso falar o que Deus mandou para aquele guarda. Ele só tem 5 anos. E você vai entender porque que eu estou falando isso aqui. Você vai entender o final da história. E nós voltamos lá, ele virou para o guarda e falou assim: você sabia que Jesus morreu na cruz por você? Procura uma igreja mais próxima da tua casa. Muito obrigado. É benção, não é? Não é vitória, meu irmão? Não é benção, meu filho? Agora segura o rojão. É um menino que passou por 3 cirurgias. É um menino que já ficou internado algumas vezes por problema de asma respiratório. Da última vez, igreja, o meu filho foi parar no pronto-socorro, na UTI. Quase mataram o meu filho no Plena. Medicaram o meu filho errado. Mas eu te falar uma coisa, eu ainda estou no caminho da oração. Vou te provar que a oração ainda tem muito efeito no crente. Ele foi medicado errado por uma médica que é uma analfabeta, porque ela estava pesquisando no Google o que o meu filho tinha. E eu sou da área da saúde, irmã. Ela achou que ia enganar outro, vai enganar outro, irmã. Aqui estava no óleo, irmã. A minha irmã já queria dar um Jack Chan, minha esposa queria dar um Jack Chan na médica. Ela quase que chutava a médica. Calma, varoa de Deus. Pedro, sai dela, Pedro, vem aqui. Irmão, porque você vê alguém medicar o seu filho errado e vê seu filho morrendo. Como fica o teu coração? O dia mal chega na vida do crente. De verdade, irmãs. A Flávia queria dar um de giraia naquela médica. Eu falei: calma, Pedro, sai dela de 5 em 5. Fui para o cantinho do pleno e falei: Senhor, visita o meu filho. O meu filho desfaleceu, perdeu oxigênio. Levaram ele rapidamente para a emergência. Sei lá para onde levaram ele. Falaram: tem que transferir o seu filho, porque o caso dele é grave. Levaram meu filho lá para Franco da Rocha, no Plena de lá. Vai vendo? E a minha esposa na ambulância, passando mal, querendo vomitar, porque a ambulância é um balança mais que tudo. E ela foi transferida para aquele lugar. E era uma sexta-feira, igreja. Eu não sei se a Almadeb vai lembrar que teve um evangelismo lá na Paulista. O Belém convocou um evangelismo na Paulista, Júnior. E esse que vos prega aqui não é pregador de altar, não. Pode me chamar para dentro da tua casa que eu vou orar lá, irmão. Vou lá pregar também, viu?
Se tiver um bolo, eu vou com mais alegria ainda. Se tiver uma coxinha, eu vou mais alegre ainda, uma Coca-Cola. Se tiver um trabalho aqui na rua, pode me chamar que eu prego na rua também, Júnior. Não sou, irmão. Pode chamar, irmão, sou da rua. E era o dia, pode, tá ouvindo, tá gravando? Pode gravar, irmão, pode chamar que eu venho. Tô falando, pode chamar, Júnior. E era dia de evangelismo lá na Paulista, irmão. E o meu coração estava assim, você vai pregar lá na Paulista. Você vai evangelizar lá na Paulista. Eu falei, Deus, chegou a sexta-feira de manhã, pastor Márcio, meu filho internado. Os médicos não sabiam o que tinha acontecido com ele. Desfalecendo. Uma criança que hoje fala em línguas estranhas e prega Jesus. O dia mal chega, igreja. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Para correr aqui. E eu abri a porta do carro, porque crente é doido. Eu abri a porta do carro e falei, Jesus, é o seguinte, entra logo aqui nesse passageiro. Fechei a porta do carro, fui para o lado do motorista. Puxei o cinto de segurança do passageiro. Falei, Jesus, coloca o cinto que a gente vai pegar essa Raimundo. E essa Raimundo Pereira de Magalhães é só o sangue do cordeiro. Só tem bração aí. Passa caminhão doido. Falei desse jeito, pastor Márcio. Vai gravando isso no seu coração. E eu falei, Jesus, é o seguinte, eu preciso estar às 7 horas da noite lá na Paulista para evangelizar. O Senhor vai arrancar o meu filho desse hospital. E eu vou estar lá na Paulista pregando a tua palavra, falando do teu amor, entregando folheto. Irmãos, sabe quando eu fui, vou correr aqui. Irmãos, eu liguei o carro e falei, Jesus, bora que eu vou dar uma acelerada aqui na Raimundo. Cheguei no hospital. Falei para minha esposa, minha esposa parecia moradora de rua, irmão. Toda descabelada, toda desconfigurada, irmão. Sem dormir. Ela falou que a comida lá era uma benção, que nenhum morador de rua comia aquela comida. Tão horrível que era, mas amém, Deus cuidou. Irmãs, eu falei para minha esposa, vai para casa, toma um banho, descansa que eu vou assumir aqui o posto. E eu cheguei lá, irmãs, por volta de 9 horas da manhã, subi com o Heitor. O Heitor estava com oxigênio, deitado. Quando Deus quer, Deus prepara, fala assim, Deus prepara banquete. Fala, Deus prepara banquete. No meio da prova, tem banquete. Irmãs, Deus preparou um café da manhã. Eu falei para minha esposa, ninguém mandou você ir embora na sexta, você quis ir embora. Preparou um café maravilhoso. Chegou a hora do almoço, chegou lá um filé de frango, irmãos, bem temperado e uma salada maravilhosa. Eu falei, eita, como Deus cuida. Olhei para o relógio e falei, Jesus, daqui a pouco é 2 horas da tarde, eu preciso estar 7 horas na Paulista. Eu preciso da sua intervenção nesse hospital agora, Pai. Ah, igreja. 2:30 da tarde, entra um homem de cabeça branca. Um médico das antigas, pastor Márcio. Perguntou, qual é o nome do seu filho? Eu disse, Heitor Fante Freitas. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você estiver no hospital, que alguém perguntar o nome de alguém que você conheça, fala o nome completo. Porque há muitos erros de medicação, porque o nome é parecido e acaba medicando a pessoa errada. Fala o nome completo, isso aqui ó, só na enfermagem que tem, viu? Ganhou de graça, Saulo. Mas vamos lá, eu disse o nome do meu filho, Heitor Fante Freitas. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, doutora médica lá do Plena de Taipas, medicou meu filho errado, ele quase morreu. Tem o raio-x dele aí, falou que o pulmão dele foi contaminado, falou um monte de coisa, irmã, do pulmão do meu filho. Aleluia. E quando ele falou, vou pegar o raio-x. E ele foi pegar o raio-x, igreja, do meu filho. Daqui a pouco vem um médico, pastor Márcio. Seu Tiago, o que você disse aqui do Heitor? Que ele foi medicado errado, que o pulmão está todo. Quem falou isso para você? Falei, os médicos, os enfermeiros que deram o diagnóstico. Ele falou assim, ó, pega o seu filho, arruma as malas e vai embora desse hospital, porque o seu filho não tem nada. Dá para você dar um glória para Jesus nessa noite? Ora aqui, Deus visita lá. Ora aqui, Deus muda o diagnóstico do médico hoje. Ora aqui, Ele troca sangue hoje. Ora aqui, Ele visita os órgãos hoje. Ora, porque Ele responde, ora. Ele diz nessa noite, eu estou ouvindo a tua oração.
Esses dias eu ouvi de um profeta dizendo: sabe por que o seu filho, olha irmãos, isso aqui, sabe por que o seu filho de 5 anos é provado? Porque o inferno quer interromper o que Deus tem para ele lá no futuro. Você entende? Porque a sua casa às vezes passa por turbulência, porque a sua casa parece que o teto vai desabar. É o diabo querendo parar aquilo que Deus tem para o futuro da tua família. Mas no nome de Jesus, hoje cai Sambalate e Tobias da tua casa. Hoje cai Jezabel. Hoje cai toda a potestade de demônio da tua casa. O Espírito Santo vai lá agora. O Espírito Santo vai lá agora na tua casa. Ele disse isso para mim. Agora o Heitor deu para louvar, deu para pegar. E hoje nós estávamos vindo da escola dominical. Ele deu uma rachada de línguas estranhas, que quase que eu bati o carro, irmão. Fiquei fora do ar. Sabe o que é isso? A oração que você faz dentro da tua casa. Pelo amor de Deus, eu não sou um super crente, não, tenho falhas também. Mas eu procuro fazer, sabe o que? Chamar Jesus para dentro da minha casa. Em João capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia só deu certo porque Jesus estava na festa. Chama, fala assim nessa noite: Jesus, vamos para minha casa, a porta já está aberta. Jesus, entra, profetiza na tua casa e agora, vai profetizando na tua casa e agora, profetiza no seu lar, profetiza na tua casa. Acabar no horário. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. Ele não só ouviu a oração, ele viu as lágrimas de Ezequias. Irmãos, o poder da oração é tão grande que Ana orou e Deus fez uma mulher estéril ter filhos. Jó orou 42:10 pelos seus amigos e Deus virou o cativeiro de Jó. Salomão orou a Deus pedindo ao Pai sabedoria do alto. Irmãos, o caminho nessa noite para a tua casa é oração. Eu vou tornar a dizer aquilo que o Júnior disse aqui nessa noite, e eu falo isso baseado no que ele pregou na palavra, que trouxe na palavra. A tempestade vai se acalmar. Deus disse que você passará para o outro lado. Isso é sinal de confiança. A quem você tem buscado, a quem você tem orado. Deixa eu te falar uma coisa: quando a notícia chegar na tua casa, pelo amor de Deus, fecha a boca. Eu vou correr aqui, vou correr lá, capítulo 20, verso de número 12. Quem puder abrir a Bíblia rapidinho. É culto da família, não é? E Deus mandou dizer isso aqui. Eu já disse vários lugares, eu vou dizer isso aqui. Para quem você tem aberto a porta da tua casa? Não é família, o culto? Para quem você tem aberto a porta da tua casa? Para quem você tem convidado para tomar um chazinho da tarde na sua mesa? Para quem você tem contado o problema da tua vida? O seu melhor amigo, teu melhor amigo, e não é você. Eu vou aqui baseado no texto, rapidinho. Capítulo 20, verso 12. Quem achou, diga amém. Diz assim, é Bíblia, irmãos. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã. Quem? Merodach-Baladã. Olha só. Filho de Baladã, rei da onde? Enviou o quê? Cartas e a quem? Porque ouviu que Ezequias estava Quem era Merodach-Baladã? Era amigo de Ezequias? Era o quê? Inimigo lá da Babilônia. Nessa noite é um alerta de Deus. Eu vou finalizar aqui esse texto. Um alerta para a tua vida. Fecha a porta da tua casa. Porque dependendo para quem você abre a porta da tua casa, vai acontecer uma destruição tão grande. Ele abriu. Ezequias abriu a porta da tua casa. Como é que estava Ezequias? Doente. E ele enviou o quê? Cartas.
E o que? Presentes. Irmãos, quem é que não quer receber presente? Pode estar no bico do couro da vida, mas se receber um presente, vai se alegrar com o presente. O inimigo sabe o seu ponto fraco. Cuidado para quem você abre a porta da tua casa. Isso aqui é um alerta. Eu sei que não vai ter muito glória, mas eu preciso falar isso aqui nessa noite. Cuidado para quem você abre a porta da tua casa. Merodach Baladã entrou através do que? Cartas e presente. Ezequias fez o que? Abre a porta. Agora vamos ver aonde ele abriu as portas da casa dele? E você vai aprender dentro do texto sagrado. A Bíblia diz assim: e Ezequias deu ouvido e lhe mostrou todo o que? A casa. Olha o que Ezequias fez, igreja. Ele abriu a porta da tua casa para o inimigo, Júnior. Não abra a porta da tua casa para o teu inimigo. A tua casa, a tua intimidade é para você e para a tua família. Rapidinho, ele abriu o que? A casa do que? Do tesouro. Tesouro fala do que? Finanças. Ninguém precisa saber quanto você ganha, quanto você tem na sua conta bancária. É você e tua casa. Vamos lá. Aí a Bíblia diz que ele abriu a parte das especiarias e dos melhores ungüentos. Ungüentos fala do que? Cheiro, perfume. Responde para mim aqui se você não for desorganizado. Aonde você guarda o seu perfume? Deixa na sala para todo mundo ver? Deixa em cima da pia para todo mundo ver? Ou lá dentro do seu guarda-roupa você tem um lugar reservado? Aonde você coloca os seus cremes, seus perfumes? Não é isso, irmãs? Não é isso, obreiros? Porque o obreiro também anda cheiroso, irmãos. O perfume está bom aqui ainda, não está vencido não. E ele abriu, pastor Márcio, as partes da especiaria. Sabe o que é isso? Intimidade. Intimidade. A intimidade sua é você e seu esposo. É seu esposo e sua esposa. É isso que tem, você e seus filhos. A tua casa não é para ninguém entrar. Com todo respeito. Cuidado quem você põe dentro da tua casa. Cuidado quem você divide os seus particulares. E eu vou correr aqui. E ele vai e abre também a porta das armas. Arma fala do que? De guerra. O inimigo está acessando a tua casa, está vendo as ferramentas que você tem. E sabe o que ele está fazendo? Está paralisando você. Você tem uma arma poderosa, qualquer oração, e você não ora mais como tinha que orar. O inimigo está te paralisando, roubando a tua arma. Não dá certo, igreja. Eu sei que não vai ter glória. Não dá certo porque não ora mais. Não dá certo porque não busca Deus como tem que buscar de verdade. Ele abriu a porta para Merodach Baladã. Merodach Baladã é inimigo do povo de Deus. E eu vou correr aqui. E a Bíblia diz que ele abriu as portas da sua casa. Sabe o que aconteceu? Merodach Baladã foi lá, saqueou tudo. Pode ver lá depois na frente. Levou tudo, roubou tudo que tinha na casa dele. O ladrão da alegria, que é o diabo, não está brincando de ser diabo. É um culto de família, com a permissão do pastor Márcio. Posso colocar a igreja em pé, pastor Márcio? A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Vou. Me perdoa se você não saiu daqui rodando hoje, quebrando o banco para depois o pastor Márcio ter que gastar dinheiro. Graças a Deus por isso. Você vai sair daqui com a palavra cravada na tua alma. Foi o tempo que eu pregava, pastor Márcio, para ver o povo rodar, quebrar a parede, quebrar o banco, bater a cabeça no outro. Não. A palavra é que vai fortalecer a nossa vida. Deus disse nessa noite: o caminho é a oração. E fecha a porta da tua casa. Não compartilha, aleluia, o que Deus está te dando. Cuidado. Cuidado com a tua casa. Deixa eu perguntar nessa noite: tem alguém que não serve ao Senhor? Levanta a tua mão para me te conhecer. Você que está afastado da presença do Senhor. Se tiver alguém, levanta a mão. Pode levantar sem medo, você está na casa de Deus. Tem alguém que está afastado nessa noite? Ixi, tem um casal ali. Vou beber uma água aqui. Eu vou fazer uma pergunta.
Vocês fizeram o que aqui nessa noite? Apresentaram o que? A criança, não foi? Porque vocês querem que ela ande na onde? No caminho do Senhor, não é? E você viu um filho nascer, um pai? Eu vi a mãe chorar aqui. Chorou, a mãe chorou, né? De alegria. Eu vi o pai, quase que eu coloquei meu lenço assim na boca dele. Eu vi, é muito bom, né? Vocês querem vir para Jesus hoje? Não é mudar de religião, é mudar de vida. Porque já que vocês querem a filha de vocês, e vou falar uma coisa, não pode terceirizar o crescimento do filho com ninguém. Vocês são os pais. Não estou falando, não sou psicólogo não, nunca fiz psicologia não. Mas o Espírito que está dentro de mim sabe. Já que vocês querem criar essa menina linda, quis até pegar o microfone do pastor, vocês precisam também estar na presença dele. Vocês querem vir para Jesus hoje? Você quer, filha? Mas vem para cá que eu vou orar por vocês. Sou meio doido, irmão. No altar tem fogo. Vem. Isso. Cadê uma irmã? Uma irmã, uma jovem para abraçar ela aqui, irmãs. Vem aqui, vem, irmã. Cadê as irmãs para passar essa moça aqui? Oxe, que achou esse? Isso, irmãos. Tem que sentir abraçar. Pode vir mais de uma, mais de duas, mais de três. Oxe, que negócio, eu não vou não. Então fica aí, irmão. Isso, abraço. Tem alguém que quer vir para Jesus nessa noite? Se tiver mais alguém, venha. Vocês já foram cristão alguma vez? Vocês já foram? Você já foi? Ela já. Já ou não? Parou aí, papai, decide aí. Parou aí, papai, quem ganhar vai falar aqui. Já. Ó, ela era daqui. Ela é daqui, glória a Deus. Ela é daqui, amém? Estende a mão para cá. Tem alguém? Tem certeza que você não quer voltar para Jesus, filho? Você não quer voltar hoje? Que Deus deu outra oportunidade. Você também, jovem, não quer vir para Jesus hoje, não? O negócio é bom, mano. Pastor Márcio, o negócio é bom. Ó, o pastor Márcio chegou aqui com cabelo preto, tá cabelo branco. O negócio é bom. É. O Júnior aqui, ó, tinha cabelo. O meu cabelo não caiu, mano. É que eu faço umas montagens aqui para não mostrar o pouquinho. Mas que Deus dê oportunidade para vocês. Já que vocês querem criar essa linda princesa no caminho do Senhor, vocês precisam estar aqui. Porque eu disse aqui no testemunho, eu perdi sobrinhos, eu tenho a parte do meu irmão, os filhos todos afastados da igreja, não conseguem voltar para Jesus mais. Pessoas que nasceram no altar. Mas eu creio que o Senhor dará oportunidade para esse casal. Irmãos, eles não estão aceitando Jesus, tá? Pelo amor de Deus, eles estão vindo aqui porque Deus mandou orar por eles, amém? Tem alguém que quer vir para Jesus nessa noite aí? Está atrás? Alguém quer retornar? Você se afastou por algum motivo? Levanta a tua mão se tiver alguém. Seja corajosa, seja corajoso. Deus está falando com você, vem. Não tem ninguém aí atrás que quer vir para Jesus? Estende a mão para cá. Senhor Jesus. Melhor. Eu vou começar a oração. Pastor Márcio, eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração aqui. Rapidinho. Saia do seu lugar e une família com família. Pai, mãe e filho. Sai do seu lugar agora. Pode sair do seu lugar, irmão. Vai onde está o seu familiar e abraça ele aí. Vai lá. Quiser lá, Júnior, abraçar a sua esposa, pode ir. A esposa do pastor Márcio, se quiser também. Irmãos, é isso aí, vem. Irmãos, é culto de família. É culto de família, não é, pastor Márcio? Aleluia. Você sabia que um abraço de uma família unida pode destruir uma legião de demônios? Você sabia que um abraço de família pode quebrar o mal que está dentro da tua casa hoje? Vocês estão sem ninguém? Não tem ninguém na família de vocês? Se quiser vir aqui me abraçar, pode vir, eu abraço vocês. Ou abraça aí um outro aí, ó. Vai, amor, abraça aí, ó. Se junta aí, irmão. Se junta lá, irmão, lá, ó. É tudo uma família, vai lá. Se eu fosse rico, irmão, eu tinha adotado uns 10 filhos, porque eu gosto de bagunça na casa.
Minha esposa fala, você é bagunceiro, né? Eu falei, sou, irmão, não gosto de silêncio não. Isso, abraça, se tiver alguém que está fora aí, se ajunta aí, irmãos. Faz conta que eu estou abraçando a Flávia aqui, minha branquinha. Te amo, amor. Os músicos estão na prova, né? Abraça a guitarra, o baixo, a baqueta, o teclado. Faz conta que é da família de vocês aí. Irmãos, eu vou falar com propriedade, com muito respeito. Eu tenho certeza, pastor Márcio, que famílias vão dar testemunho a partir desse culto. Não é porque eu estou pregando, não, é porque Deus hoje vai quebrar toda a maldição que estava dentro da tua casa. Oh glória, eu quero profetizar e ser boca de Deus. Deus vai visitar o teu filho, a tua filha que está afastado, e vai trazer de novo para esta casa. Eu quero profetizar que a enfermidade vai embora agora da tua casa. Feche os seus olhos, ore pelos seus familiares, e eu vou orar daqui, Senhor Deus. Remando Kamandara Chora Mahaia. Ora, igreja, eu quero ouvir você orar nessa noite. Senhor, eu preguei a tua palavra como o Senhor me deu a ordem nesse lugar. Está aqui as famílias reunidas diante desse altar e desta igreja, Pai. Pelo poder da oração agora, agora, agora. Toda maldição cai por terra agora. Agora, Deus, visita a casa de crente agora. Quem crê vai dando glória. Renova, 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 Senhor, a tua igreja nessa noite. Senhor, aonde tiver uma enfermidade agora, sai agora pelo poder da oração. Pastor Márcio, vai ter testemunho no Donária. Vai ter testemunho no Donária. Tem coisa boa chegando, igreja. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando nesta noite. Senhor, toda maldição, Senhor, se tiver algum filho ou alguma filha das tuas servas e dos teus servos que saíram por aquelas portas, eu quero ser boca do Senhor nessa noite. Que eles possam voltar, Senhor. Filhos e filhas rebeldes que saíram desta casa. Deixa eu pedir algo para o Senhor especial, Pai. Tá vendo o pastor Márcio, Pai, ali? Tu és um Deus que restaura a saúde. Tu és um Deus que abre porta que está fechada. Tu és um Deus que muda o diagnóstico. Tu és um Deus que faz o impossível, Pai. Eu quero interceder pelo anjo dessa igreja, o pastor Márcio. Dê vitória ao teu filho nessa noite. Deus, visita a tua casa nessa noite. Dá vitória para a tua casa nessa noite. A igreja do glória está aqui ainda. A igreja do aleluia está aqui. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Abre a boca, crente. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca para adorar. Deus, abençoa essa casa, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se o Donária crê, dê um glória bem alto. Abraça o teu familiar e diz que ama ele aí nesse momento. Deus abençoe.